Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, estamos iniciando mais um programa Voz da Tradição. Como sempre prometemos de trazer aos nossos parceiros e telespectadores, os internautas, aqueles que ficam conectados no seu celular, no seu notebook, para assistir o programa Voz da Tradição. E o que eu prometo sempre? Trazer para os senhores sempre uma grande cultura. E hoje eu trago uma região inteira de cultura. Essa região inteira de cultura, durante o nosso programa, nós vamos mostrar por que essa região é a mais culta atualmente com a nossa cultura gaúcha. Conhecimentos, história, tudo que o Rio Grande do Sul tem, eu trago aqui na 30ª região tradicionalista. Mas antes de apresentar para os senhores cada um deles, eu quero dizer o seguinte: nosso programa tem oferecimento da Erva Mate Barão, e mais uma vez ela foi top of mining, ou seja, a mais lembrada por todos aqueles que tomam chimarrão. Sabem por quê? Porque ela é saborosa, é deliciosa. Quando o pessoal vem gravar comigo e pergunta: que chimarrão maravilhoso, eu respondo: é com a Erva Mate Barão. E isso grava na mente das pessoas. E a qualidade da Barão é sensacional. Então, parabéns à administração da Erva Mate Barão e todos aqueles que trabalham em torno da Erva Mate Barão. E eu trabalho com a cultura gaúcha em nosso programa Voz da Tradição. E eu trago para os senhores hoje nada mais, nada menos que a primeira prenda do estado do Rio Grande do Sul, a primeira prenda mirim do estado do Rio Grande do Sul, o peão farroupilha do estado do Rio Grande do Sul, e trago também a Patrícia Scholz, trago a Laura Calegaro e o Gelson Vargas. Aí vocês vão me perguntar: mas tu trouxe os 3 primeiros tops da cultura do estado? Quem são aqueles 3? Nós vamos saber agora quem são eles, a importância deles para a nossa cultura gaúcha. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos ao programa Voz da Tradição. Renata. Muito obrigada, Elomir, por estar nos recebendo e recebendo aqui a história da 30ª região viva para ser contada a todos os telespectadores. É uma história maravilhosa. Cecília, recém-prenda mirim, Cecília. Te aguarda juvenil, te aguarda adulta. Seja bem-vinda ao programa Voz da Tradição. Muito obrigada, Elomir. Sim, me aguarda juvenil e adulta, com certeza. Adorei esse sim dela, afirmativo. E o nosso peão farroupilha, Jonathan. Gostaria de agradecer primeiramente o convite de estar aqui divulgando o trabalho então da 30ª região tradicionalista, que nos seus 25 anos é agraciada com esses 3 títulos. É um prazer imenso estar aqui divulgando o nosso trabalho. E ali ao teu lado tem a Patrícia Scholz. Muito obrigado, Patrícia, por poder estar aqui no nosso programa Voz da Tradição. Nós que agradecemos estar aqui na TV Tradição. Muito obrigada. Esperamos poder contribuir com algo mais aí, já que a gente fica nos bastidores aí desse pessoal todo, né? Mas sempre em prol da cultura gaúcha. Laura Calegaro, cadê a faixa, Laura? Então, eu digo que a gente tem que desapegar, né? Mas é uma alegria. Boa tarde, Elomir. Boa tarde a quem nos acompanha pela TV Tradição. É uma alegria estar aqui prestigiando esses vitoriosos, não só pelo título, mas pelo trabalho que eles fizeram para estar aqui. Esta caminhada brilhante na 30ª região. Os 25 anos da 30ª região foram muito bem contemplados por eles na gestão e aí, claro, depois pelo título. Obrigada. Maravilha. Gelson Vargas. Muito obrigado, Gelson, por estar aqui conosco, abrilhantando o nosso programa ao lado dessa gurizada, essa criançada, hein? Que vem trazendo a cultura à frente de todos os seus afazeres. É isso aí, Elomir. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na Voz da Tradição, junto com todo o Rio Grande do Sul. Um programa que está cada vez se difundindo mais no nosso estado, né? E hoje vamos conversar um pouquinho, né, sobre a história dessa gurizada, um pouquinho da nossa região, que tem sido um aporte, né, uma ponte para todo o setor cultural do nosso estado. Muito obrigado pelo convite. Gaúchas e gaúchos, senhoras e senhores, é o seguinte: o nosso coordenador, Carlos Alberto Moser, coordenador da 30ª região, era para estar aqui conosco, teve um problema de força maior e não pôde comparecer. Mas aqui estão os integrantes da 30ª região tradicionalista. E segundo nós estávamos conversando aqui, antes de começarmos o nosso programa, e eles me diziam que não é a primeira vez que a 30ª região coloca 3 integrantes no mesmo ano, com faixa ou com crachá de peão. Quem pode contar isso para o nosso espectador?
Eu vou contar, então, porque a experiência para mim é dupla, né? Para ti, Renata? Claro, na verdade, foi em 2003. O nosso concurso das prendas foi lá em Arvorezinha. Eu me consagrei primeira prenda mirim. A minha colega juvenil, a Michele Blazek, então, foi primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul. Naquele ano ainda nós recebíamos, então, na casa da primeira prenda, o Te Encontro Estadual, que foi lá em Nova Hartz, uma cidade pequenininha, muito aconchegante, foi um evento maravilhoso. E o peão farroupilha do estado era o Felipe Toniaso, aqui de Novo Hamburgo, que ele recebeu do Marcelo Acker, que também era de Novo Hamburgo. Então, ficou em casa naquele ano. E éramos os 3 representantes da 30ª no prendado estadual. Em 2003. Em 2003. E vocês têm conhecimento de alguma outra região que tenha colocado 3 concorrentes do mesmo ano, na mesma região? Bom, que eu Laura, me recordo, sim, alguns casos peculiares. Teve um ano que as 3 primeiras prendas do Rio Grande do Sul, na categoria mirim, juvenil e adulta, eram da 3ª região tradicionalista e do município de Santo Ângelo, Andressa Domanski, Ana Zenkner e Carla Doro, se eu não estou enganada. Eu me recordo bastante delas porque foi o ano que eu ainda participava lá na 3ª região e eu tive a possibilidade de participar do mesmo regional que elas. Então, e realmente, as 3 caminharam juntas e chegaram ao título do estado. Houve também um ano que a 9ª região tradicionalista teve primeira prenda e primeiro peão. A Renata pode falar um pouquinho mais, ela se recorda disso. Esse é um caso bem peculiar, né, Jonathan, que acontece a cada 10 anos. Em 97, a primeira região teve primeira prenda e primeiro peão. Em 2007, a 9ª teve primeira prenda e primeiro peão. E agora, a 30ª, em 2017, tem a primeira prenda e primeiro peão. 97, 2007 e 2017. Isso, de 10 em 10 anos a gente vai mantendo o ciclo. Próximo só... Que maravilha! O próximo aguarda 10 ou prova que a gente está errado, né? Vocês acreditam em coincidência ou não? A gente acredita em trabalho, né, Em Lorena? trabalho, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós vamos chamar o nosso comercial rapidamente, já voltamos para conversar com essas 3 pessoas que participaram nos bastidores, ajudando e contando para as outras regiões. Eu fiz questão de trazê-los para mostrar como exemplo para as outras regiões que quando há trabalho, há amor no que se faz e sinceridade no que se faz, está aí o resultado. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Depois de ter ouvido a mensagem da erva mate Barão, verdadeiro sabor do chimarrão, eu vou iniciar pela nossa primeira prenda mirim. Cecília, quem te ajudou a chegar onde tu chegou, Cecília? Como é que tu teve tempo para estudar, te preparar para o concurso regional e frequentar a CTG? Tu só dançava, tu declamava? Quais eram as tuas atribuições? E qual o teu CTG? Porque eu não sei até agora. O Tiaraju, não? Não. Elomir, quem me ajudou foram muitas pessoas, tanto do meu CTG quanto da minha região. Algumas delas estão aqui. A minha mãe, a Laura, o Gelson, também a minha tia me ajudou bastante. A Patrícia é tua mãe? É. A Renata, o pessoal do prendado regional. E para eu conseguir chegar aqui hoje, para eu conseguir ter esse cargo de primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul, eu tive que conciliar muitas coisas. A escola, eu tive que parar de fazer algumas aulas que eu gostaria de fazer. Eu tive que parar de sair com as minhas amigas, tive que ficar em casa e estudar. E o meu CTG é um Bororé. Bororé. Aliás, todos são do Bororé, não? Não. Não. Eu sou da Lomba Grande. Tu é do Lomba Grande, Isso. mas a Renata é do Bororé. Sim. Nós duas somos do Bororé, assim como a minha mãe. Então a Laura é do Lomba. Junto Então aqui com nós o temos aqui Jonathan. Lomba Grande e Bororé, os 2 CTGs. Isso, e Guapos do Itapuí, né, que é o Gelson. Guapos da Puí e o Gerson. Isso, mais ou esqueci de falar. menos. mais ou menos. A filha. O importante de tudo isso é que todos são da 30ª região tradicionalista, sem dúvida. Isso aí, Ô perfeito. Cecília, e a mãe pegava muito teu pé, não? Brigava muito contigo? Só te orientava, só te ajudava? Porque filho é filho, né? Filho puxa a orelha e tal. Brigar, nós nunca brigamos, mas sempre há uma discussão às vezes. A Às discussão vezes- é sempre positiva, né? Com certeza. Sim. Normalmente eu queria fazer alguma coisa e a minha mãe me dizia que era para eu estudar
porque que se eu quisesse ficar bem colocada, eu tinha que me esforçar e dar o meu melhor. E eu sempre estudava e tá aí o Cecília, resultado. e como foi, Cecília, não sei se dá para chamar de prova, mas como foi a tua participação lá em Bagé? Vocês fazem uma amostra, vocês fazem uma prova, primeiro uma prova escrita, depois uma amostra, depois a prova oral, não é isso? Como é que foi a tua participação? Como é que tu te sentiu participando? Tu sentiu, tipo, fui bem, acho que fui legal, não gostei disso. Como é que tu sentiu isso? Tu, a Cecília, como é que a Cecília se sentiu fazendo cada uma das etapas? Eu pelo menos gostei muito do meu trabalho. Eu achei que pelo que eu me esforcei durante todo o ano, pelo que eu me preparei para chegar lá, eu gostei muito dos meus resultados. E a minha participação durante os dias 25, 26 e 27 de maio lá em Bagé, eu gostei muito de participar, porque não foi somente aquele momento de competição, mas com as outras meninas, que eram prendas mirins e juvenis e adultas das outras regiões, a gente também teve momentos de descontração. Que maravilha. A Renata tomando chimarrão, eu vou perguntar para o Jonathan. Jonathan, tu é do Lomba Grande. Isso, exato. Sociedade Gaúcha Lomba Grande. Sociedade Gaúcha Lomba Grande. Isso. Como é que foi a tua prova? Tu fez, até porque o peão tem prova campeira, né? Isso, exato. A gente chega lá sorteando, né? No dia da prova escrita, então, a gente sorteia entre umas provas de galpão. Eu acabei sorteando em Malacapou Poncho. Foi a prova de galpão, depois tosei e lacei, né? Que a gente era acostumado a fazer. Então, dentre essas provas, foi exatamente onde eu mais gostava, que eu acabei conquistando o título, então, porque nas provas campeiras acabou se decidindo o concurso. Foi uma alegria imensa, a gente chegou lá muito preparado, apesar de ter se preparado em pouco tempo, né? Comecei a me preparar para o entreveiro em janeiro, para o concurso ser realizado no primeiro final de semana de abril. Então, começou a te preparar em janeiro? Janeiro, porque depois então da conquista do regional, eu costumo brincar que eu não fui peão da região, digamos assim. Essa passagem de peão da região eu acabei não tendo por motivos profissionais. Então eu não pude me fazer presente e acabei optando por não concorrer, porque se eu tinha o pensamento de não bem representar a minha região, então eu não iria. Até porque se eu trouxesse o entreveiro para casa, seria o 30º entreveiro e os 80 anos da minha entidade. Em 79 ela nunca teve um peão farroupilha do estado. Então tinha a certeza de eu teria que ir lá e fazer o meu melhor. E como não tinha tempo para me preparar, então não pude fazer essa caminhada durante o peão da região, que é onde se adquire a experiência para estar no entreveiro, eu acabei optando só em janeiro a concorrer de novo. Eu ia nos eventos, claro, para prestigiar alguns quando eu conseguia conciliar. Acabei tendo o relatório por completo e em janeiro ter decidido a concorrer. Então foi curta a preparação, mas a gente chegou lá para extrair o nosso melhor. Então foi tirando de prova a prova. Passamos a prova escrita, a artística e a campeira finalmente, que foi onde é que conseguimos alcançar o ápice. Então. E quem foi que te ajudou para tu chegar? Foi bastante gente. A não Laura, esquece ninguém, senão o pessoal ficava chateado depois. Vamos começar por quem está aqui, então. A Laura, que foi quem me ajudou a prova escrita, então, conteúdo, me ajudando, né, nesta parte. Também o marido dela, o Robson, o Binho, que me ajudou, então, com toda a parte da artística, né, com as músicas, foi quem me acompanhou lá no entreveiro. Tenho também da minha própria gestão, então, a segunda prenda adulta, a Jennifer, que teve papel fundamental, porque principalmente quando eu não acreditava, então ela acreditava que eu conseguiria, e foi grande incentivadora para concorrer. Então, quando eu havia desistido, né? Talvez por acreditar no potencial, digamos assim, quando eu não acreditava. Tive todo o apoio, então, da coordenadoria da 30º prendado da região, que me ajudou bastante, aí, dando apoio, principalmente incentivo. Isso que eu venho salientar bastante. Às vezes não é só a questão de te ajudar a superar alguma prova, te aplicar algum conteúdo, mas sim o apoio. Assim a gente teve nas 31 entidades da 30ª região o apoio e o incentivo de estar lá. Isso também é primordial. 33 entidades, tá certo? Hoje eu acabei pulando 2. Jonathan, outra coisa Isso. que me chamou a atenção, para levar ao conhecimento do nosso telespectador, é o seguinte: os 3 últimos peões farroupilha, ou peões do estado, são daqui?
os 3 últimos são amigos, digamos assim. Como eu falei, eu ainda não terminei de nomear Não, todos. mas um foi Rolante, Um foi Portão, o outro São São Sebastião do Caí, Novo Hamburgo. Inclusive tem algo Lá peculiar. junto, é isso. Laçamos junto também. O peculiar sobre isso é que outras pessoas de fora da região acabaram se abraçando na causa. Então, quando eu decidi concorrer, uma delas foi o seu Gilberto Sander, então, lá da 15ª Região Tradicional de São Sebastião do Caí, que abriu a casa dele para que a gente estivesse lá treinando as provas campeiras, porque ele tem cancha. Então, a gente ia para lá para treinar as provas campeiras, porque eu tinha que esconder também dos meus pais que eu ia participar do entreveiro. Então, explica isso. Como assim, esconder dos pais? É, Os pais porque- queriam que fizesse alguma coisa útil, é isso? Isso, eles não eram a favor pelos motivos deles, né? Quando eles ficaram sabendo durante a semana do entreveiro ali, eles deram total apoio, com certeza. Perfeito. Não menosprezando, mas eles têm os motivos. Então, ele acabou abrindo as portas dele, assim como o seu Paulo Vargas, também, que não está aqui, que me ajudou também na parte artística. Me ajudou muito. Abriu a porta da casa dele para lá, me adotou como um filho, digamos assim. Tem papel fundamental. E os últimos 2 peões farroupilhas, então, do estado, o Lourenço, que quando eu participei lá no concurso lá em Juruá em 2014, então, o pai dele já havia me ajudado e ele... O pai dele foi peão também, né? O pai dele foi o segundo a conquistar o título de peão farroupilha, né? Então, e o Diego, que é também... Eu moro em Capela de Santana, apesar de representar a 30ª, né? Então a gente ficou tudo em casa, porque Portão, Capela e São Sebastião do Caí é tudo junto. A região que eu me refiro é a localidade. Isso, então, a localidade toda perto. E próximo. a gente treinava bastante com o Diego, então ele ajudou bastante a gente também. A família dele, principalmente, nos acolheu lá na casa, né? Tanto eu como o guri da minha região, a gente ia para lá todo final de semana praticamente. Ele abriu as portas. É um cara fenomenal, uma pessoa exemplar, que eu acredito que é assim que o pessoal, as regiões precisam de gente assim que ajude. E mesmo eu sendo da 30ª, ele tinha peão da 15ª, então que ele poderia ajudar só o peão dele, mas não, ele abriu as portas da casa dele para um peão que vinha de fora da 30ª região para ajudar de igual para igual. Isso que é importante salientar também. Perfeito, isso é maravilhoso, porque nós tradicionalistas somos divididos em regiões, tem MTG Santa Catarina, Paraná, enfim, temos CTG no mundo afora. Mas, no momento em que existe essa união, quem ganha com isso é o tradicionalismo, é a cultura do Rio Grande que ganha com isso. Até porque estão todos abraçados numa mesma causa, né, que é cultivar a nossa tradição. Então, todos têm um objetivo principal, que é fortalecer o nosso movimento, fortalecer a nossa cultura, deixando os egos de lado, as regiões de lado e a disputa de lado. Isso que é importante a gente relevar hoje em dia, né? Por isso que eu digo que vocês estão peão e prendas nessa gestão. Estão. A Laura já esteve prenda do Estado e continua trabalhando pela cultura do Rio Grande. Isso, para mim, é muito importante. Continuar envolvido naquilo que vê, uma visão maravilhosa e poder... Não, mas eu vou pegar essa prendinha agora, ela vai ser prenda, eu vou ajudar, vou fazer... Isso é muito importante, porque... Isso é um privilégio nosso, tradicionalista. Esses amparos de ajudar uns aos outros na linha de, não, mas eu não é da minha região e ele me ajudou a ser o peão. Então, esse em nome do tradicionalismo é que faz a grande diferença. A nossa tradição. Embora tenhamos, né, uns e outros por aí que querem desviar isso, desviar pilcha, desviar não sei o quê, o laço pode ser de plástico, agora não precisa mais ser de couro, e por aí vai. E o que acontece? A gente bate pé e diz, não, só um pouquinho, a tradição é uma só, é isso mesmo e acabou. E que bom que tem pessoas que continuam trabalhando, mesmo sem crachá, sem faixa, no caso da Laura, no caso deles ali, pela filha, pela região e por tudo. Eu vou perguntar agora a primeira prenda do Estado. A Renata. Renata, me diz uma coisa, Renata. Tu esperava ser a primeira prenda do Estado quando tu foi para Bagé? Essa pergunta é difícil, Lamir. A pergunta, claro que tu queria ser, não é que tu queria ser, tu esperava ser. Porque, tem outra, fulano é forte, fulano é forte, a Beltrana é forte. Acho que eu recebi muitos apoios e muitos conselhos na minha caminhada. E um conselho muito importante que eu recebi foi: aproveite o caminho. Faça o teu máximo, mas aproveite o teu caminho preocupada contigo. Minha mãe sempre diz: se tu disser que tu tem medo daquela prenda, tu vai perder para aquela prenda. E eu foquei no meu trabalho. Se tiveres medo daquela prenda, tu vai perder para ela.
Valeu a lição. Gostei. E eu foquei no meu trabalho. Eu cheguei a Bagé bastante confiante, as pessoas confiando em mim, principalmente. E essa expectativa que tu cria, não essa expectativa de pessoas de fora que me conhecem superficialmente, mas a expectativa dessas pessoas aqui Que te conhecem que me a fundo. acompanharam e que sabem do meu potencial. Então, sim, nós chegamos a Bagé, eu digo, toda a equipe da 30ª região que me ajudou, nós chegamos a Bagé muito confiantes de que poderíamos, sim, trazer a ciranda para Campo Bom, para a 30ª região tradicionalista. É o resultado de um bom trabalho desenvolvido. Eu, não falando da competição em si da ciranda, mas do objetivo final, se tu tem um sonho e tu chega lá sem acreditar que ele vai se realizar, Não consegue. não é falta de humildade, não É acreditar no sonho. Exatamente, exatamente. É não achar que tu já ganhou. Não. Eu acredito nos meus sonhos. O meu sonho é ganhar. E eu acredito nele. É isso. Isso não é vaidade. Isso é fazer o seu sonho tornar-se realidade. Exatamente. Eu entendo assim. Sabes que sempre que eu vou divulgar o resultado, eu converso com outros bastidores, porque eu faço 2 cerimoniais em 3 dias, então tu não tem que fazer, então tu fica no meio do pessoal. Eu mato a saudade, converso com todo mundo, o que eu mais gosto de fazer, conversar com as pessoas e tal. E eu perguntei, quando eu cheguei para dar o resultado pro baile, o pessoal chega de passinho, o pessoal, tá com o resultado, a gente tá até aqui comigo, quer saber quem ganhou, tá, fica de brincadeira, que a gente só sabe na hora, né? E aí eu perguntei assim, tá, e aí, gente, eu quero começar a pesquisar as regiões. Perguntei para uma ou duas pessoas aí, assim, eu vou te dizer quem é, que é fortíssima. A prenda da 30ª região. E eu não te conhecia, porque eu não conheço. Eu conhecia da minha região, da primeira só, né? Não conheço as outras, né? É forte, É minha forte. colega de gestão, a Nath. Natália, 3ª prenda. É isso. Mas eu não lembro quem comentou isso comigo. Lá no baile, já tinha começado o baile, me disseram que a da 30ª era muito forte. E aí eu não quis nem chegar perto, sabe? Porque aí tu está direcionando, sempre tem alguém de olho em ti, então eu não quis. Mas lá houve o comentário antes do resultado que tu era uma forte concorrente. Nós fizemos um trabalho assim durante o ano, toda a gestão de prendas e peões, principalmente com o apoio da Patrícia. A Patrícia ela já foi primeira prenda da 30ª região tradicionalista, então ela trouxe toda uma experiência e uma motivação extra para que nós chegássemos onde nós chegamos. Mas todo esse trabalho que nós fizemos, eu acredito assim, que um dos papéis fundamentais da prenda e o peão, enquanto primeira prenda e primeiro peão, é ser vitrine do movimento. Porque tu sendo vitrine, tu motiva, tu inspira, tu é exemplo em uma infinidade de coisas, certo? Então, tudo que nós fizemos, nós postamos. Nós tivemos eventos divulgados no Jornal do Eco da Tradição, nós postamos no Facebook, nós criamos a página, nós compartilhávamos nos grupos de WhatsApp. E quando chegou Bagé, era aquela situação do... ela ficou na vitrine o ano inteiro e agora o que acontece? Por isso ganhou. Mas eu tive a experiência de juvenil, de passar um ano na vitrine e de não ganhar. Correu a juvenil também. Eu fui 6º lugar na juvenil, concorri lá em Santa Maria. Então, eu tinha a experiência de ser vitrine e não ganhar, eu já tinha. Agora, eu queria provar para mim mesmo que eu podia ter o outro lado. Eu entendo assim, toda essa preparação que vocês têm é fundamental para atingir o alvo, o sonho. Eu sonho todas as noites ser aprendendo. Tá, mas durante o dia tu faz o quê? Tu estuda, tu te prepara? Não, eu sonho. Não é por aí. A gente sabe que não é por aí, certo? Mas tem uma coisa que não é a vitrine hoje, faz parte da tua preparação. Até porque o Elomir ficou com ciúme, que a filha dele também é concorrente, vai botar assim, essa prenda não para de aparecer. E tu vai ler isso. Aí tu vai dizer, despeito desse pai, ó. Isso tu vai crescer com isso. Então eu acho muito importante hoje, desde que seja positivo. Essa mídia nossa do Facebook, nossa web TV, nos leva ao mundo inteiro, é maravilhoso. Eu uso o Facebook 99% mídia, propaganda, mas só do que é importante para... eu não divulgo eu divulgo aquilo que eu posso proporcionar às pessoas. Aí sim. Exatamente. Essa vitrine que nós criamos durante esse ano não foi para promover a Renata Prenda, foi para promover um trabalho em prol de uma causa, que é a causa do movimento tradicionalista gaúcho. Exatamente isso. E hoje nós colhemos os frutos. Essa semana eu recebi uma mensagem no telefone, um áudio, de um piazinho de uma região tradicionalista que eu não conheço, mas que, segundo o áudio, ele já disse que ele me ama e que ele precisa me conhecer
porque ele acompanhou o concurso. E depois do resultado do concurso, quando as pessoas que não são do nosso convívio, elas estão lá postando e comentando que viram tua apresentação, que como elas ficaram satisfeitas e como elas têm certeza de que o Rio Grande do Sul vai ser bem representado, aí tu pensa que valeu a pena. A vitrine é exatamente o que tu disse. Ela tem que ser positiva, ela tem que ser responsável, discernimento de que a vitrine não é da prenda, a vitrine é do movimento tradicionalista gaúcho. Isso é muito importante, porque no momento que tu posta qualquer coisa desagradável, não foi a Renata, foi a prenda do estado do Rio Grande do Sul. Isso é lógico, é óbvio. Então, assim, é muito importante, porque no momento em que a gente tem um título, está à frente das câmeras, tu passa a ser espelho para muitas pessoas, principalmente crianças mais jovens ou outros que querem seguir o teu caminho. Mas olha lá aquela prenda, olha o comportamento dela, ó. Olha como é que ela se posiciona. Ela é muito petulante, é muito orgulhosa, é muito arrogante. Isso vai causando uma antipatia, que eu não quero nem concorrer, eu não quero ser prenda do Estado. Se tiver que ser assim, tu passa essa impressão. Quando tu passa uma impressão lá nas tuas redes sociais, antes de ser a prenda, mesma simpatia, mesmo trabalho, mesma coisa, e tu continua com isso, aí é que eles vão querer cada vez mais te conhecer. Cada vez mais chegar perto de ti, para poder ser que nem tu és. Que responsabilidade. Essa responsabilidade é grande, com certeza. A Renata Pessoa, a Renata Prenda, né? A Renata primeira prenda, Renata tradicionalista, mas é como tu disse, o antes, o durante, o depois, ele tem que ser o mesmo, porque a essência da Renata permanece, a essência da Cecília, do Jonathan, de todas as pessoas, independente de cargo. Nós estamos aqui porque nós acreditamos nessa causa, e nós trabalhamos por ela, e nós temos que ser constantes nisso, pelo amor que a gente tem pela cultura gaúcha. Maravilhoso. Teu CTG sempre foi... Eu represento hoje o Eterno Guardião, CTG Mbororé, aqui da cidade de Campo Bom. Sempre foi. Mas quando eu fui primeira prenda-mirim do Rio Grande do Sul, eu pertencia ao CTG Desgarrados da Querência da cidade de Sapiranga. Sapiranga, Desgarrados da Querência. Exatamente. Mas você também é da região aqui, né? Isso aí, do ladinho, vizinho. Que maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir mais uma vez os nossos comerciais, em seguida eu volto para poder continuar falando com essas pessoas que apoiaram essa equipe que está portando faixa e crachá dos primeiros do Rio Grande do Sul. Em seguida nós voltamos para falar com essas pessoas que se dedicaram de corpo e alma a eles. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, o programa Voz da Tradição de hoje está apresentando para os senhores muita cultura, muita cultura aqui, com a primeira prenda adulta do estado do Rio Grande do Sul, a primeira prenda mirim, futura juvenil e futura adulta, segundo ela, o nosso peão do estado, o Jonathan, e mais 3 pessoas, a Patrícia, o Gelson e a Laura, que estão aqui nos assessorando e dizendo como eles vão nos contar como foi a ajuda de cada um deles para cada um desses 3 talentos que aqui estão. Eu vou passar o chimarrão à minha direita aqui, com a erva mate Barão, e vou perguntar a Patrícia, mãe da Cecília. Patrícia, como foi a tua preparação? Tu só ajudou a Cecília ou tu ajudou a Renata também? Ajudei todas as prendas. Todas? A juvenil Ana também, que foi a nossa juvenil. Em que lugar ficou a juvenil? 13º? Isso. É uma forte candidata para adulta. Quando fica lá atrás assim, eu já sei. Porque aí vem com tudo depois, eu conheço. Sim, então assim, a gente procurou fazer um trabalho com as 3 prendas e com toda a gestão. Como o Jonathan disse... Tem alguma função cultural na região? Eu fui por 3 anos patroa do CTG em Bororé, com meu marido, claro. E já fui primeira prenda da 30ª região. Eu costumo dizer que eu quase que nasci com a 30ª, porque... Até a criação da 30ª, eu não era tradicionalista. Eu era amante da cultura gaúcha, mas não tradicionalista. Então, quando houve a criação da 30ª, que nós éramos ligados à 12ª, foi quando eu entrei para o movimento. E eu entrei para o movimento com um concurso estadual de prendas na cidade de Novo Hamburgo, em que a Daniela Franzen era a primeira prenda do Rio Grande do Sul, ganhou o título pela 12ª e entregou já
na 30ª região tradicionalista. Então, foi aí que iniciou a minha caminhada tradicionalista. Eu sempre participei do CTG em Bororé, né? Então, agora, nos últimos 3 anos, nós atuamos como patrões da entidade. E nós sempre temos um conceito no Imbororé de família. Acho que a maioria das entidades tradicionalistas também tem. Mas lá isso é muito forte. Então, como eu conheci meu marido lá e constituímos família, então nós temos mais um menino que tem 17 anos e que dança na juvenil. Então, ele sempre foi dançarino. E a Cecília não é dançarina. Não é? Não, ela não dança no grupo de dança. A Cecília é prenda do Imbororé. Então, e foi uma coisa que eu trabalhei com ela, porque como eu e o pai dela, o irmão dela, sempre estivemos no CTG, ela também precisaria ter algo de que ela gostasse muito para querer estar junto com a gente, né? E aí foi que ela começou essa caminhada como prenda mirim do CTG em Bororé, né? Então, são 3 anos até chegar no estado. E aí a gente vai agregando outros filhos, né? Com isso, a Renata, na mesma gestão, a Renata a gente já conhece desde que veio, na época de juvenil, quando ela largou a mirim, ela logo foi para o CTG, né? Então, a gente acompanha ela desde então. E aí elas construíram essa caminhada juntas na entidade e vão levando as pessoas junto com elas, né? E aí, então, na região, a gente procurou fazer esse trabalho junto, as 3 prendas, com toda a outra gestão, né? Que maravilha. E se a 29ª, 28ª, uma outra região, precisar dos trabalhos, dos ensinamentos da Patrícia, tem essa disponibilidade ou tu não tens essa disponibilidade nas tuas horas vagas, nas tuas horas... Tu és que nem o professor de dança? Eu costumo dizer que eu não estou para ensinar, eu estou para compartilhar, né? Então, hoje é bem famosa essa palavra até, né? Compartilhar é famosíssimo. Compartilhar. Então, assim, a cultura gaúcha a gente não tem como dizer eu não vou te ajudar, né? Numa simples conversa, tu já estás ajudando alguém. Então, a gente compartilha o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, as vivências que a gente tem ao longo desses anos. Tem pessoas com muito mais caminhada do que eu no tradicionalismo. Mas eu não tenho isso como uma profissão. O que eu puder ajudar, eu vou estar disponível para ajudar qualquer região tradicionalista. Qualquer pessoa que ame a tradição como eu tenho isso, porque eu entrei por apreciar, por achar bonito, e ali fui me envolvendo ao longo de todos estes anos e nunca mais consegui sair, né? E isso eu passei para os meus filhos, valores e princípios que eu fui adquirindo de casa, né? Quando eu entrei, meus pais não eram tradicionalistas. Hoje, meu pai é conselheiro do MTG. Que maravilha. Então, tudo isso, eu sou muito grata ao tradicionalismo, porque constituí família dentro dele, a partir de que eu entrei no movimento, e levei uma parte da família para lá também. Então, hoje, eu não tenho como dizer eu não vou ajudar, porque eu já faço isso naturalmente, é de coração. Quem vier me pedir, eu vou estar pronta sempre para ajudar. Sempre. Que maravilha. O CTG nos propicia isso. Você falou em família, Patrícia. Pai de 3 prendas, hoje avô, né, de 2 delas, formadas, professoras por algumas faculdades desse país. A vida foi feita dentro do CTG. Quando eu digo a vida foi feita, foi assim: mirim, juvenil, adulta, até que chegou a idade da faculdade, né, dona Laura? E aí foi parando, aí casou tal, e foram fazer suas vidas. Mas de uma formação diferenciada lá fora. Por ter tido seu crescimento dentro de um CTG. Pai e mãe, não era eu e a mãe delas, eram os tios. Hoje eu vou posar na casa do tio, e ali eram mais 4, 5
amigos que também ficavam na nossa casa. Isso é família. Família, para mim, é Centro de Tradições Gaúchas. Pai de 3 prendas de CTG, onde hoje formadas, independentes, bem casadas ou não casadas, né, mas com filhos, tal, netos, tudo bem, mas por serem formadas professora pelo estado inteiro e retorno delas para o pai. Isso tudo nos diferencia em palestras ou em reuniões, perguntam de onde nós tiramos. Pô, eu sou formado em administração, como é que eu tenho facilidade para palestrar? Eu fui prenda de CTG. Aí o pessoal quer saber o que é, e falam com muito orgulho disso. Criados dentro do CTG, mirim, juvenil, adulto, criados dentro do CTG. Chegou o seu tempo, né? Cada um vai para a faculdade, como a Laura já se formou, tal, e aí não tem mais tempo, o CTG vai cuidar ao outro lado, outra caminhada da vida. Mas a construção de tudo isso foi dentro do CTG pelas famílias. Não é o pai e a mãe, é o tio, a tia. Hoje eu vou lá para a casa do tio, vou ficar lá, e aí já junta mais uma turma. E esse segmento do CTG se estende aos lares daqueles que querem abraçar. A gente costuma dizer, né? A gente tem a família, a primeira família da gente, e aí tem a segunda família, que é o CTG, porque acaba que a gente, assim como eu faço com a minha filha, com o meu filho, de levar para a escola, de zelar por eles, acaba fazendo por todos os outros que vão se agregando, né? Então, eu sou motorista, eu sou mãe de prenda, eu sou professora, às vezes, ajudo, eu sou aquela tia ruim, às vezes, que fica cobrando, vocês têm que parar, vocês têm que estudar, Então, é tudo isso, né? A gente acaba fazendo lá no CTG o que a gente faz na casa da gente. É maravilhoso, e é isso que nós temos que ter o cuidado de dar continuidade. Para que a Cecília dê continuidade isso aqui daqui a 10, 15, 20 anos, lá no lugar da Patrícia, no lugar de sua mãe. Da minha mãe fazia assim, e eu vou fazer igual, ou um pouco melhor ainda. Essa é a nossa preocupação dos outros 50 anos. Tem que fazer 100 anos. Não, tem que fazer sim, mas sempre levando esse lado da família. Não é pai e mãe, família é um todo. São as pessoas que se integram com outras pessoas, sem saber se é parente, se não é, se tem laço sanguíneo, se não tem. Entra aqui que tu é daqui, tu é do meu CTG. É uma coisa que nos deixa muito orgulhoso disso. Laura Calegaro. Tudo bom, Elomir? Tu já está em qual fase? Eu sei que tu ajudou quem, Laura? E tu está nessa fase agora que já saudade da faixa, já está formada, doutora Laura, e continua trabalhando em prol do tradicionalismo. É verdade, Elomir. Na verdade, assim, eu fiz uma caminhada um pouquinho diferente, parecida até com a da Renata. Eu tive a possibilidade de participar de uma ciranda regional lá no início, lá em 2004, e onde eu tive minhas primeiras experiências, isso quando eu ainda morava com os meus pais, lá no interior do estado, lá nas Missões, em São Luís Gonzaga. E aí eu fiz minha faculdade lá, e só depois de formada que eu fui vir para cá, para Novo Hamburgo, e eu vim sem minha família. E aí eu acho que casa muito bem com isso que nós estamos falando de família, porque quando eu cheguei em Novo Hamburgo, eu só tinha emprego. Eu fui advogar num escritório de advocacia, na Araújo Costa, eu só tinha emprego e um local para morar. E aí eu até brinco que eu já era para ter sido um Bororé e acabei virando Lomba Grande, porque no interior eu conhecia o CTG um Bororé do Enarte e a Lomba Grande dos livros. E aí, em razão de logística, eu acabei optando pela Lomba Grande. Hoje eu sou uma apaixonada, né? Todo mundo sabe que eu amo a Lomba Grande, está escrito, a gente brinca, está escrito na minha testa, Lomba Grande. Mas é uma entidade que eu sempre tive um carinho muito especial também pelo Bororé. Então, essa caminhada junto foi uma quebra de paradigmas e, ao mesmo tempo, um aprendizado muito grande. E eu acho que a Cecília ela foi muito gentil quando ela disse que eu colaborei na caminhada dela. Porque, na verdade, minha colaboração, tanto com a Cecília quanto com a Renata, ela foi ínfima, bem pequena. Com o Jonathan, eu tive a possibilidade de acompanhar ele desde o interno, que eu sou diretora cultural da minha entidade, e eu brinco que a gente entrega a faixa do Estado e a gente tem que desapegar. E aí voltar o nosso trabalho para a nossa casa, porque não adianta a gente querer ficar lá ocupando espaço que deve ser ocupado pela nova gestão estadual. Eu tenho essa opinião bem forte. Vai causar um certo constrangimento em outras pessoas fora da tua entidade. Exatamente. Então, assim, naquela questão isso eu tive muito comigo na minha caminhada, muitas pessoas me ensinaram isso, evidenciaram isso na minha caminhada, que eu deveria desapegar e voltar para o meu chão e ajudar na minha casa. E aí eu fui agraciada com o Departamento Cultural da Lomba Grande e com 2 grandes presentes que viraram 4. Sim, o Jonathan, ele veio para Lomba Grande, e a Jennifer, que é a segunda prenda da 30ª região, a Lavínia e o Henrique,
que eram meus 4 internos que decidiram ir para a região. Então, nós caminhamos os 4 juntos. E eu não tinha uma prenda juvenil. Então, eu adotei a prenda juvenil de Lindolfo Collor, que é a atual primeira prenda juvenil da 30ª, e aí nós caminhamos juntos, até chegar lá. Só que eu brinco que, assim, que aquilo que eu aprendi não é só meu, é de todo mundo. E eu tive essa possibilidade de compartilhar aquilo que eu aprendi com inúmeras regiões. Eu tive um tempo que eu fiquei bastante voltada na 7ª região, especialmente no CTG Felipe Portinho e no Sentinela, lá de Amaral. E eu tive essa oportunidade de ir na 9ª região auxiliar algumas prendas, em outras tantas regiões, na 3ª, que é a minha região de origem. E eu fui compartilhando conhecimento e cuidando do departamento cultural da minha casa. E aí, para minha alegria, os 4 representantes saíram titulados na região. O primeiro peão, a segunda prenda, a segunda prenda mirim, a primeira prenda juvenil, que era de Lindolfo Collor, e o segundo guri farroupilha. E aí nós seguimos caminhando. Então, assim, minha participação com a Renata e com a Cecília, ela foi ínfima. Foi num detalhe. Quando elas estavam fazendo um relatório, eu ia lá, eu acho que isso aqui a gente pode mudar, porque como as 3 faziam juntas, e eu auxiliava mais a juvenil, então, eu acho que isso aqui a gente pode colaborar aqui. Mas e só, nos ensaios, alguma troca de ideia. Eu e o Gelson, a gente sempre foi muito amigo, e a gente trocou muita ideia nos bastidores. Então, isso sempre foi muito legal. Mas a minha participação mesmo com elas foi ínfima. E eu devo muito do trabalho delas. Assim, eu agradeço muito. A Renata realizou um sonho meu. Porque eu sempre brinquei, quando eu fui para o estadual, que eu não sonhava ser primeira prenda. Isso, para mim, era distante. Mas eu sonhava em trazer a ciranda para Novo Hamburgo. Como eu sonhava trazer a ciranda. E aí, quando a Renata foi primeira prenda, a primeira coisa que eu disse para ela, tu realizou o meu sonho. Porque a gente trouxe o seminário naquele ano, e foi muito legal promover o seminário em Lomba Grande. Mas a ciranda, ela tem todo um glamour, né? E tem um brilho especial, tem um sonho especial. Para mim, e aí as pessoas brincam comigo. Laura, mas agora a ciranda é na 30ª e o entreveiro. Como vai ser o entreveiro? Eu brinco, vai ser uma ciranda sem glitter. Porque é uma ciranda chucra. Porque é um sonho que a gente tem de realizar. Gostei. Ciranda chucra, gostei. Mais ou menos isso. O seu Moser que não me ouça. Mas o seu Moser... e aí eu quero falar também da coordenadoria, porque esse trabalho realmente é um trabalho em equipe. Isso já vem de uma caminhada de mais ou menos 7 anos, que o seu Moser não está aqui para contar um pouquinho dessa história da região, mas eu que já venho acompanhando desde 2010, a caminhada do seu Moser com a coordenadoria. E o seu Moser, ele é muito voltado para as entidades e para o fortalecimento dos departamentos culturais. Como conselheiro do MTG, eu posso dizer o seguinte, nós sabemos isso. O trabalho do Moser é sensacional. Junto às entidades, que é a função do coordenador. O coordenador é o representante do MTG dentro dos CTGs, e é o que o Moser faz. Exatamente. E aí é um trabalho assim das nossas 33 entidades, todas elas se preocupam... Pode ser que ela não tenha representante na região, mas ela acolhe todos os que estão ali e auxiliam. No baile da ciranda regional, todas as entidades colaboram na venda de cartões. E esse dinheiro ele é todo voltado para o fortalecimento da cultura na promoção dos eventos e na participação da ciranda e do entreveiro. Cada um deles teve um auxílio financeiro, além do apoio que é fundamental. O apoio da região, eu passei por isso, então eu posso falar isso com bastante tranquilidade e com conhecimento de causa. A coordenadoria, ela acompanha cada passo. Não é a coordenadoria que te coloca a sentar. A tia Eunice, diretora cultural, ela não te coloca a sentar para ler os livros, mas ela está ali. A hora ela revisa teu relatório, ela está, tu precisa de um livro, a coordenadoria vai providenciar, tu vai para um evento, a coordenadoria te acompanha. Então, ele é um trabalho conjunto, com apoio constante. A tia Eunice, qual é a função dela? Ela é a diretora cultural da região. Cultural. Exatamente. Então, eu acredito que tenha sido isso. Foi uma construção que se veio fazendo nesses 7 anos de caminhada do seu Moser. Claro que vem um aporte anterior de tantos outros coordenadores que trabalharam pela região. A gente brinca que ela é uma região tão nova, entretanto, ela já alcançou postos tão elevados. Nós já tivemos presidente do MTG da nossa região. Então, isso é uma alegria muito grande. E eu que venho de fora, venho de outra região, tive essa possibilidade de crescer nas Missões, que é uma região extremamente bairrista, e que eu admiro muito a questão da amizade, porque lá tu não tem bandeira de entidade. Aqui nós temos bandeira. Entretanto, sim, quando se trata do departamento cultural, todos trabalham juntos, não há distinção. No departamento cultural não há distinção. Todo mundo auxilia todo mundo. Ainda que de forma direta ou indireta, mas está ali. Nem que seja para um apoio amigo, para um abraço, para um pegar na mão, mas está ali todo mundo. Então, eu vinha falando da questão da caminhada do Jonathan, eu tive a possibilidade de acompanhar ele desde o interno, né? Ele foi nosso peão na casa.
E aí foi para a região. Confesso que fiquei bastante frustrada quando ele decidiu e apoiei ele, porque eu entendi que era necessário ele se preocupar com a questão profissional dele. E muitas vezes, depois, quando ele decidiu concorrer, era lá em casa que ele estava, os pais dele ligavam, eu estou aqui na Dinda, porque o tradicionalismo nos proporciona tios, tias e dindos, né? E aí ele dizia, eu estou aqui na Dinda. Vim tomar um chimarrão com a Dinda. E sempre era nessa linha. Então, tive essa possibilidade de ver ele de perto, acompanhar a Ana de perto, que é a Prenda Juvenil, acompanhar o Lucas, que também fez um brilhante trabalho, representou muito bem a 30ª região. Eu acho que nós somos muito felizes nas nossas representações esse ano. E tudo isso é fruto do trabalho e do amor, especialmente do amor. E daquela coisa assim, não se esperava, a gente queria muito, todo mundo trabalhou para isso, mas a gente sabia das dificuldades e a gente encarou elas de frente. Em momento nenhum a gente ficou se resguardando, não vai dar. Não, nós queríamos e nós fomos avante. E graças a Deus deu certo. E eu digo que deu certo porque, assim, embora o título veio a 3, 2 ficaram sem títulos, entretanto, esses 2 são tão vitoriosos quanto os 3, porque foi a caminhada conjunta. Isso é um trabalho de equipe. Exatamente. Isso é um trabalho de todos. Deles, que aceitam a ajuda de vocês, e principalmente prova onde a região, falando no Moser, onde prova que a região é completa. Porque se preocupa com os mínimos detalhes. E isso é tão verdadeiro, é tão honesto, que está aqui o resultado. Nós não estamos aqui falando sem provar. Está aqui a prova. Está aqui a prova do alvo que os 3 atingiram, que era o que a região queria. E eu pergunto ao Gelson. Gelson Vargas. Tu és de onde, Gelson Vargas? Então, a minha história é mais ou menos parecida com a dessa missioneira aqui do meu lado. A minha cidade de origem é Palmeiras das Missões, a 17ª região. Lá eu comecei minhas atividades tradicionalistas com 12, 13 anos, no CTG Galpão da Boa Vontade. Lá não tinha muita ligação com o departamento cultural. De quando eu vim embora para cá, lá dancei, fazia parte do departamento artístico, junto com a Mariluza Peixoto, né, do Grupo Cultural de Arte Nativa Pé no Chão, na época. E lembro dela com muita saudade, com muita alegria, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu vim para cá com 18 anos e me encantei pelo universo cultural. Então, tive um contato maior quando a Renata foi a primeira vez a categoria Mirim na região, que ela se consagrou segunda prenda Mirim. Você já acompanha a Renata então há bastante tempo? Há bastante tempo. O Gelson é o meu mentor. O quê? Que responsabilidade. Eu criei até um título para ele. Está lá na minha prova artística. Eu agradeço. Tem a minha melhor amiga, que é o meu amuleto. E eu tenho o Gelson, que é o meu mentor. Que bacana, viu só, Gelson? Que Renata, que ano que tu foi segunda prenda Mirim da região? Eu fui segunda Mirim da região em 2000. 2000. Meu primeiro concurso de prêmio. E aí, na sequência, eu fui segundo peão farroupilha da região, na gestão do Marcelo Acker, que se consagrou o primeiro peão do estado do Rio Grande do Sul. Então nós ficamos ali. Então tu não perdeu pro Não. região, perdeu pro estado. Depois eu entendi, né? Por que tinha perdido? Nem foi perder, ele foi. Por que ele ganhou? O porquê que ele ganhou? Tá e certo, olha, tá merecidamente, muito tá bem certo, representado. Tá certo. E aí, na sequência, a Renata veio como primeira prenda Mirim da região, de novo, e que se consagrou o trio Parada Dura daquela época, que era o Felipe Toniaso, a Michele Blazek e a Renata, com os 3 títulos estaduais. Acompanhei ela até ali, daí por motivo de pessoal, profissional, né, faculdade de História, que eu estava cursando na época, daí constitui família, tenho uma filha linda que dança, né, no CTG Guapos de Itapuí, com 13 anos, também concorreu à prenda Mirim da região, ficou em segundo também, que foi aí que acendeu uma chama em alguém que estava ajudando ela a estudar naquela época e motivou esse resultado que está aqui hoje. Então, nós temos um grande ciclo de vida, a Renata e eu, de história, que ela se enlaça nessa nossa caminhada. Então, por isso que é uma história muito bonita. Que maravilha. Senhoras e senhores, a 30ª Região Tradicionalista está aqui mostrando a todos nós como faz cultura dentro do CTG, dentro da região, e por que não dizer para o estado inteiro e para o mundo. Eu vou chamar novamente os nossos patrocinadores, ou o nosso patrocinador, Erva Mate Barão, em seguida nós estamos de volta. Erva Mate e Chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão.
A erva mate barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, de volta com o programa Voz da Tradição, seu arremate final, o seu último bloco. Renata, quem mais te ajudou a chegar à primeira prenda do Estado? Minha caminhada é longa, né, Elomir? São Alguns quilômetros. Para chegar Alguns quilômetros, são. de Novo Hamburgo a Bagé é longe. São 20 anos da caminhada tradicionalista. Eu tive a honra de ser primeira prenda da 30ª nas 3 categorias, representar ela a nível estadual. Mas, assim, nessa reta final de concurso Bagé, eu tive o Gelson do meu lado, que é o meu mentor, sempre foi. Gelson é teu mentor. Ele é meu mentor. Que né? maravilha. Eu tive a Caroline Ramili, que ela é a diretora cultural do Umbororé e é minha melhor amiga. Então, também ela vem me acompanhando desde que eu fui prenda mirim do Estado. Eu tive o meu peão de honra, que é o Diego Moro, uma pessoa incansável assim para que a execução fosse perfeita lá em Bagé. E eu não posso deixar de agradecer a família Ferreira e a família Shows, a família da Cecília, porque me acolheram de forma inigualável assim. Eu hoje moro sozinha, sou uma prenda independente, então fizeram toda a diferença na caminhada. Mas como o Jonathan disse antes, nós temos pessoas que nos apoiam, que o movimento nos apresenta, pessoas assim que vêm agregar na nossa vida como tradicionalista e fora dela também. Então, a Amanda Faleiro, ela foi uma peça fundamental na minha preparação e da Cecília. Ela foi minha sucessora mirim, agora a Cecília, minha sucessora, de 7 em 7 anos, aos nossos cargos. E ela também foi responsável por despertar essa vontade de voltar a concorrer. E o Anderson Hartmann, que é da 15ª Região Tradicionalista, também foi muito importante assim na reta final. Uma prenda ela não se faz sozinha, ela se faz com uma gama muito grande de pessoas. Assim, a todos eles eu sou grata, obviamente, a minha família de casa, a minha família de sangue, e a Deus, que eu não estaria aqui hoje. O teu mentor está ali. O meu mentor está ali. Agradece a Deus, o teu mentor E a tá Patrícia está ali. E a mentora está ali. Mas, Renata, me diz uma coisa, Renata. Vamos falar agora para os nossos amigos, família, que tem muita vontade de colocar um vestido de prenda, uma indumentária nossa, que é a indumentária oficial, que é o casaco, o paletó, a bombacha, a bota e tal, para os peões. O que é avaliado num concurso de prenda? Na ciranda de prenda? Aliás, eu adoro o concurso de prenda, tá? Sou vaiado sempre, mas eu adoro. Ciranda ficou bonito, ficou, mas eu acho que o concurso é algo mais, opinião minha particular. Lá na ciranda de prendas, o que é avaliado? A tua beleza, a tua postura, a tua desenvoltura. Eu tenho ali, do outro lado da câmera, algumas jovens que gostariam de estar com uma faixa e ser a primeira do estado do Rio Grande do Sul. Como é que é para ser a primeira do estado do Rio Grande do Sul? Tem que ser primeiro do CTG, região? O que tu pode dizer para nós em rápidas palavras? O que tem que fazer para ser uma prenda? O trabalho é contínuo, prenda de CTG, prenda da região, para ter a honra de ser prenda do Estado. A beleza não conta, a desenvoltura conta. E conta muito. A simpatia conta. E conta muito. O vestido mais bonito não conta, mas a inteligência, o trabalho, né, a pesquisa, o que tu desenvolve conta em todas as provas que estão lá compondo as fichas de avaliação de uma ciranda de prendas. E aí a TV Tradição está lá com todos os vídeos das provas para quem quiser assistir e ver como que se faz para ser uma primeira prenda. Então tu faz uma prova escrita, que é tipo um vestibular? É quase mais difícil que o vestibular. Quase mais difícil? Eu acho mais difícil. Sabe, Laura... Eu passei na prova da OAB assim como o Gelson, né? Deixa eu te interromper. Antes que eu sei qual é a tua resposta. Eu disse que era mais difícil que o vestibular e depois recebi críticas nas redes sociais. Pode falar. Então, a gente passa, tanto eu quanto o Gelson somos advogados e nós passamos pela prova da OAB. Bom, é fato, eu passei na primeira prova da OAB, mas eu não estudei 1/3 para a prova da OAB do que eu estudei para ser prenda do Estado. Claro, o resultado foi ótimo. Eu gabaritei escrita assim como a Renata. Valeu a pena. Considerei a prova bastante fácil. E aí a minha mãe disse para mim, quando eu disse para ela que a prova era fácil, eu me disse, mas é porque tu estudou. Talvez se tu não tivesse estudado, até achar ela difícil. Eu disse, bom, pode até ter sido. Mas realmente, a prova, as provas da ciranda em si, porque assim, ela não busca um determinado ponto tu ser a melhor. Não, é um conjunto. É um conjunto de coisas. Isso, e me permite colocar uma coisa que nós vemos discutindo muito em casa, tanto eu quanto meu esposo.
porque agora eu já sou uma prenda casada, né? Viu só? Já constitui Que minha maravilha. família, passada a fase de prenda, então eu já constitui minha família. E nós Sobrou conversamos. tempo agora para constituir. Exatamente, antes não dava. E a gente costuma falar muito em casa assim que talvez o que faz o diferencial das pessoas que chegam lá é a autenticidade. Porque o que acontece? A gente brinca assim, há muitas mini Amanda por aí, vai haver muitas mini Renata, mas tu não pode ser cópia de ninguém. Com Tu tem que certeza. ser tu mesma. Tu tem que aprender com aquelas pessoas que chegaram lá, extrair o que é de melhor delas, mas tu tem que ser tu mesmo. Tu tem que ter a tua essência. E eu acho que é esse que faz o diferencial da prenda que chega, ou do peão que chega à prenda, o peão do estado do Rio Grande do Sul. É a autenticidade. Eu acho que essa é a palavra-chave. Que maravilha. Jonathan, aquele jovem que está lá e quer aprender a tradição gaúcha, no cavalo, dobrar o poncho, né? Eu não sei direito as provas, mas para ser um peão do Estado, é Sim. difícil, tu convida os teus conhecidos que não são tradicionalistas que façam isso? Primeiramente, é difícil, com certeza, porque hoje a gente tem um nível de participantes que chegam até o entreveiro estadual, principalmente, né? A gente também tem que passar na fase então interna e regional, mas falando na questão de estado, hoje os jovens chegam lá muito bem preparados. Até porque hoje a gente tem outros meios, então, de se buscar o conhecimento. Tem uma própria TV Tradição, então, onde tem todos os vídeos lá, né? A gente usa para aprender bastante, então é difícil. É muito difícil chegar lá, mas eu acredito que com vontade de dentro, quando vem sentimento de representar a tua região, a tua casa, principalmente eu, então, que tinha minha casa há 79 anos e nunca teve um peão, isso motiva as pessoas para buscar esse conhecimento que a gente precisa, porque as provas são difíceis. Elas são separadas também, então, em prova escrita, que abrange história, geografia, tradição e tradicionalismo aqui do nosso estado. Temos as provas artísticas e as provas campeiras, então, que são um grande ápice, porque o concurso, então, foi para escolher realmente o peão do estado. Peão campeiro do estado, peão farroupilha, aquele que conhecia tanto as provas artísticas como as lides do homem do campo. Como as prendas têm a mostra folclórica, onde aborda sua desenvoltura e tudo mais, né, redação. Enfim, os peões têm a prova campeira, que foi para isso que o peão se formou aqui no Rio Grande. Então, ela é dividida em provas de galpão, de emalar poncho ou capa. Ela é de charquear, fazer churrasco e chimarrão. Então, essas são as primeiras provas. A gente tem prova de laço, a parte ou rédeas também, que é de livre escolha, trança, tosa ou tosquia. E tem a prova também de encilhar. Então, essas tudo a gente consegue buscar. Hoje a gente tem um grande facilitador, que é a TV Tradição. Isso tem que ser exaltado, porque se não fosse isso, talvez a gente não tenha nenhum livro escrito que traga essas provas hoje, que traga o conhecimento. Ou a gente aprende com os mais antigos, com aquele homem lá do campo, E muitas vezes ele sabe muito bem, mas não sabe bem explicar como não faz. sabe explicar, ou Sabe talvez, exemplificar somente. ou talvez o que se cobra no concurso ele não sabe, porque as coisas vão mudando no campo, Ele faz no seu dia a dia. ele faz no dia a dia e vai modificando aquilo, e o concurso busca lá a essência. Então isso acaba tendo uma distorção no meio do caminho, digamos assim. Mas a gente consegue ver as provas dos outros peões, de tudo se tira um pouco. Por quê? Não é porque eu sou o peão farroupilha que os peões têm que olhar a minha prova. Os 13 concorrentes que estavam, principalmente na categoria adulta, todos tinham capacidade de chegar em primeiro. Porque a gente exalta de novo o nível dos concorrentes que chegam lá, muito bem preparados e treinados para ser o peão do estado. Ok. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. O programa Condebon é rápido, é ligeirinho. E eu quero começar lá pelo Gelson. Gelson, muito obrigado por estar aqui, fazendo parte do nosso programa Voz da Tradição, de trazer ao nosso telespectador o teu trabalho dentro do tradicionalismo. Muito obrigado pela tua presença no nosso programa hoje. Eu que agradeço, Lomir. É um prazer estar aqui. Né, que esses três hoje eles representam a elite cultural do nosso estado, né, com toda a simplicidade, com toda, digamos assim, delicadeza que a cultura do nosso estado tem, e ele é muito bonita. E todos aqueles que pretendem buscar isso, não desanimem por ser difícil, muito pelo contrário, que encarem isso como um desafio,
que é possível, sim, chegar lá. Os 3 são provas disso. Olha a dificuldade de ser peão, que nem a família sabia. Olha a caminhada daquela prenda. E a caminhada dessa prendinha, que para ver inserida junto com sua família, na sua entidade, que foi o Bororé, se lançou a uma nova vida tradicionalista, digamos assim, e hoje é uma representante máxima do Estado. Então, que os 3 aqui sejam inspiração para que quem está em casa possa buscar isso também. Obrigado. Faço dele as minhas palavras. Acho importantíssimo isso. Laura, uma vez prenda, sempre prenda. Muito obrigado, Laura, por vir abrilhantar o nosso programa e trazer o teu conhecimento ao nosso telespectador. Bom, Elomir, eu só tenho a agradecer. Eu até brincava que não tinha razão para vir aqui, porque já passou o meu tempo. Mas poder compartilhar aquilo que a gente aprendeu, compartilhar do carinho que tenho por esses 3, pela conquista deles, que é motivo de orgulho não só para a 30ª região, mas para cada tradicionalista que acredita no movimento tradicionalista gaúcho como uma única família. Então, acho que a gente demonstrou que a família tradicionalista ela é fácil, a gente vai longe, entretanto, junto a gente vai mais longe ainda. Tem um velho trocadilho que diz assim. Então, estar aqui hoje compartilhando foi muito bom, passou realmente muito rápido. Muito obrigada por esta oportunidade e que possamos nos ver outras vezes, até porque eu te devia essa visita, porque eu lembro que enquanto tempo que era prenda, muitas vezes falava, Laura, vem me visitar no programa, e o tempo foi passando e acabou não dando tempo. Não foi por falta de convite. Eu sei disso. Então eu te devia este convite, está pago o convite. Agora eu te convido para ir lá visitar a nossa residência, lá tocar um pouco de violão com meu marido, que ele vai ficar faceiro com a visita. Aliás, o teu marido já passou pelo da Voz da programa. Tradição, foi uma excelente entrevista. E vocês, acho que se conheceram depois? Na verdade, a gente se conheceu depois. Nós nos O programa conhecemos. Voz da Tradição depois de se conhecer, estava morando longe do outro. Nós nos conhecemos na caminhada do Jonathan. Eu Quando ele veio tocar para o Jonathan participar do regional, eu conheci ele. E aí eu achei a metade da minha laranja, né? E aí foi muito rápido, né? De namoro a casamento foi um passo. Eu, quando soube, fiquei muito feliz. Por conhecê-lo e te conhecendo também, achei muito bacana mesmo. Que vocês sejam bem felizes. Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Com certeza. Patrícia, preparada para continuar preparando essa filha para juvenil e para adulto, Patrícia? Olha, acho que é um pouco até cedo ainda, né? A gente tem Patrícia, uma boa muito caminhada muito pela frente. Eu que agradeço, Elomir, a oportunidade de estar aqui, de poder trazer as meninas, o Jonathan também aqui, todo o nosso pessoal da 30ª região. E quero dizer que, como mãe, falando agora, como a Laura falou, vou pegar o gancho dela de antes, né? Que as meninas, os meninos precisam ser autênticos, né? Eles têm que ser eles mesmos. Mas eu também digo que é preciso querer. Não adianta eu, mãe, querer para Cecília se ela não quiser, né? Então, eles precisam querer muito aquilo, porque nós, pais, nós, mentores, nós, professores, eu sou professora, nós damos o auxílio que eles precisam, mas quem tem que ir lá e fazer e construir essa caminhada são eles mesmos. E a minha maior satisfação hoje, falando como tradicionalista e como mãe, é muito orgulho ver a Cecília com uma faixa, ver a Renata, né, o Jonathan, mas o meu maior orgulho é ver que a minha filha tem lá dentro do peito dela o mesmo sentimento que eu tenho pelo Rio Grande do Sul, o mesmo amor, que ela tem a maior satisfação em poder falar sobre o Rio Grande. Não é porque ela está com uma faixa de primeira prenda, mas eu consegui passar isso para ela. Essa é a minha maior alegria, a minha maior satisfação. Tu está de parabéns, muito obrigado, Patrícia. Jonathan, tudo pronto para o entreveiro? Tudo. Eu não recebi o convite ainda para fazer o... Estamos encaminhando, então, para a 30ª. Mas está perto, não é? Agora, em abril do ano que vem? Então, agora? falta muito tempo ainda. Estamos... Jonathan, muito obrigado por vir ao programa Voz da convite. Tradição e nos trazer todo esse conhecimento teu aí para o nosso telespectador. Eu que agradeço o convite. Respondendo a tua pergunta sobre o entreveiro, vai ser uma grande festa, então, para comemorar os 80 anos da minha entidade, os 30 anos do entreveiro, então, que vem ser comemorado aqui na 30ª região. Então, gostaria de deixar também o convite a todos. E aqueles peões, então, gostaria de deixar o meu recado. Aqueles peões que, por algum motivo, acabaram se desmotivando de concorrer, ou tem aquela vontade, mas não tem o apoio. Gostaria, então, de nome de toda a gestão do Estado do Rio Grande do Sul, nos colocar à disposição, porque não adianta
a gente fazer um trabalho, chegar lá, alcançar um título e não plantar uma semente para que daqui a 50 anos ela dê frutos. Assim como o trabalho do Sr. Moser, que foi plantado uma semente há 7 anos, vem sendo regada, hoje colhe os frutos com 3 títulos do Estado. Então isso a gente também tem que fazer e plantar nossa semente em cada região, nas 30, não só na minha, claro, para que no futuro tenhamos então um novo peão, talvez aqui em Novo Hamburgo ou em alguma região que a gente ajudou. E que eles não parem nos obstáculos, porque durante a caminhada tradicionalista, a Renata tem mais tempo para falar por mim, né, de caminhada tradicionalista, eu tenho 5 anos apenas, de 2014 para cá, mas são muitos, os obstáculos são muitos e às vezes são difíceis de ser ultrapassados, mas com as pessoas que a gente abraça no caminho, tudo vale a pena. Hoje, então, representar 70% do movimento, como o presidente diz, a qual é legado dos jovens, então representar 70% desse grande movimento que está até fora do Rio Grande do Sul, fora do Brasil, representar a nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul, então é motivo de muito orgulho, mas mais ainda pelas pessoas que eu abracei durante esse caminho, que eu sei que eu vou levar para a vida toda. Ok. Esse é o Jonathan, peão farroupilha do estado do Rio Grande do Sul. Cecília. Eu. Tu vai me dar a oportunidade de te anunciar como prêmio da Juvenil do estado? É rapidinho, é rapidinho. Cecília, muito obrigado, Cecília, e parabéns pelo título de ser prenda do estado do Rio Grande do Sul na categoria Mirim. Obrigada pelo convite, Lamir. Eu queria simplesmente, para me despedir aqui do programa, te agradecer pelo convite e deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo e principalmente para as prendas de faixa, assim como eu e a Renata e a Laura. E a minha mãe. Prendas. Se vocês têm a oportunidade, vocês tentem. Porque eu e a Renata só estamos aqui hoje porque a gente decidiu tentar. A gente só conquistou a faixa de prenda estadual porque nós decidimos tentar. Se vocês têm oportunidade, tentem. Mesmo que vocês achem que vocês não vão ganhar, que vocês simplesmente tentem. Isso é muito importante, porque ajuda a cultuar as nossas tradições. E então, se vocês têm alguém para apoiar vocês, assim como eu, a Renata e o Jonathan, temos a minha mãe, o Gelson e a Laura, vocês devem tentar. Então, é isso, eu acho. Ok, Cecília. Tentem, porque se não tentar, não vai chegar lá. É isso? Renata Silva. Obrigado, Renata, por estar aqui no programa Voz da Tradição, representando todos os telespectadores. A 30ª região. Porque nós vamos voltar a falar no programa Voz da Tradição, numa outra oportunidade, para falar dessa jovem Renata Silva. E quero te agradecer, cumprindo do estado do Rio Grande do Sul, a tua presença aqui, representando a 30ª região, que é a tua região, falando em nome da região para o estado do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço para falar sobre o nosso amor, sobre essa caminhada que ela é árdua, que ela exige muitos sacrifícios, mas que ela é muito recompensadora. O amor recompensa tudo, né? Recompensa as noites mal dormidas, recompensa a falta de vida social daqueles amigos que às vezes não são tradicionalistas, recompensa até tu ter que parar de dançar e abrir mão do Menarte para ser primeira prenda. Mas é uma escolha pessoal, principalmente, e é uma escolha que a gente faz com o coração, assim como cada tradicionalista, quando se torna voluntário dessa causa. É uma escolha pessoal, é doar o seu tempo, seu espaço, seu conhecimento por uma causa, assim somos nós, prendas e peões do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder levar a casa de cada um dos nossos telespectadores no Rio Grande, no mundo, um pouquinho do nosso amor. Senhoras e senhores, conforme prometido, toda segunda-feira vamos trazer para os senhores a cultura gaúcha. E hoje nós trouxemos toda a cultura da 30ª região tradicionalista, por ser a prenda do Estado, a prenda mirim do Estado e o peão farroupilha do Estado e as pessoas que lhe ajudaram a chegar a esse título. O programa está se encerrando e eu quero agradecer a tua companhia na nossa roda de mate de hoje e dizer que na próxima segunda-feira vou trazer mais um grande talento da cultura gaúcha do nosso pago a todos os senhores. Até a segunda-feira que vem, gaúchas e gaúchos de essência alma pura.